A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. O programa de hoje é super especial. Afinal de contas, estamos completando um ano dessa nova versão, desse novo formato, né, com essa apresentadora aqui. Mas eu gostaria de falar para vocês que esse programa ele nasceu há muito tempo atrás. Há exatos 24 anos, é isso mesmo, 24 anos de história de Muito Mais Saúde. E nosso programa de comemoração, né, recebe hoje com muito prazer o primeiro apresentador, né, que teve a missão de levar até vocês muitas informações sobre saúde. Sabe quem está aqui com a gente? Doutor Norberto. Boa noite para você, boa noite para todos. Tudo bem, doutor Norberto? Tudo bem, felizmente está bem. Olha que... E eu fico muito feliz, né, de estar aqui com você. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Eu também, muito contente de rever a nossa querida TV Zoom, né? Delícia, que né? está aí sobrevivendo. Verdade. Num país onde tudo é tão difícil, quem empreende é que sabe. É verdade. Não é? E como nós estamos comemorando um ano de Muito Mais Saúde nesse novo formato, a gente resolveu fazer uma viagem no tempo, né, gente? Vamos voltar lá atrás. Sabe quando foi ao ar o primeiro Muito Mais Saúde? Em 2000. Doutor Norberto. Isso tudo. é difícil de acreditar. Em 2000, né? E foi apresentado pelo doutor Norberto até 2019. O senhor ficou 19 anos no ar. E a gente não percebe, Tatiana. Eu lembro, contei para você quando cheguei aqui, que nós começamos um primeiro programa que eu me lembro, foi numa salinha muito pequena, naquela rua Ernesto Brasílio, né, num prédio, em frente onde era aquela clínica de ortopedia. Hoje é um ambulatório do nosso querido São Lucas. E era uma salinhazinha, fazíamos tudo ali, das tripas, coração. Nossa, são muitos desafios, principalmente nesse começo, né, doutor? Muitos desafios. Eu lembro da luta do Salvador, da Luciana, para manter a emissora. Nossa, uma coisa assim gigantesca. Ninguém pensava em Friburgo, uma televisão da cidade. Né? Antigamente, Friburgo tinha tudo daqui. Era a Companhia Telefônica de Nova Friburgo, Companhia de Águas e Esgotos de Nova Friburgo, Companhia de Energia Elétrica de Nova Friburgo, tudo era daqui. Né? Mas com o tempo, né, vai mudando. Mas nós tivemos esse privilégio de ter aqui a TV Zoom, que é totalmente friburguense. Totalmente friburguense. Começamos friburguenses e hoje você está aqui. Eu tive a alegria de vir aqui participar com você, né? Ai, muito de um bom. Primeiro ano, né? Verdade. Primeiro ano que a gente está nesse novo formato. Nesse novo formato. E por aqui a gente tem muitos desafios. E eu queria entender, saber do doutor Norberto, né? Quais foram os principais desafios durante esses 19 anos? Teve alguma coisa que era desafiador toda vez que ia fazer o programa? Olha, os desafios muitas vezes, assim, os equipamentos que a gente dispunha. Eu imagino a luta e o sofrimento do Salvador e da Luciana para montar aquilo, e tínhamos problemas de manutenção. Quem que faz a manutenção de uma câmera? Quem que faz a manutenção de um microfone de qualidade? E tudo isso eram desafios, né? E como eu falei para você, a gente batendo um papo, tinha também o problema dos convidados. A gente convidava, às vezes, com uma semana, 10 dias de antecedência. E na hora do programa, o colega, o hospital ligava para mim, ou avisava, ele não ia poder naquela hora, estava atendendo uma urgência. Uma cirurgia, um paciente que precisou. Tudo isso, ou adoeceu o ser humano. Também pode acontecer. Pode acontecer. Com a gente também, Com né? a gente também. Mas os desafios eram esses. Assim, primeiro, o local que nós usávamos, muito pequeno, né? Quando a TV mudou ali para aquele primeiro prédio ali perto em Olaria, ali eu não lembro o nome da rua, mas ficamos espantados. Olha que tamanho, como hoje eu estou aqui, né, achando tão lindo o seu espaço aqui no Espaço Arp, né? Uma sala, um salão gigantesco.
com vários lugares, assim, com vários espaços, e a gente fazia tudo numa salinha pequena, né, uma mesinha onde eu sentava atrás da mesa, uma cadeirinha do lado onde o convidado ia. E assim, vamos dizer assim, o primeiro patrocínio que eu lembro que nós tivemos foi da Unimed. A Unimed até hoje está com a TV Zoom. Com a TV Zoom. A Unimed, na época, achou que era bom divulgar a cooperativa de médicos. Era a primeira cooperativa médica de Friburgo, né? E hoje a Unimed é um espaço consagrado. Tem um hospital enorme, tem lá um outro hospital em cima do antigo hospital. E então a Unimed patrocinou um bom tempo, até o momento em que, por alguma razão, ela desistiu de continuar o patrocínio, mas vieram outras empresas, né? E a gente foi tocando a vida, o Salvador, a Luciana administrando, e ficamos aí 19 anos, que eu nem lembrava, né, Tatiana, que você falou. Eu calculava que eram muitos anos. Né? Muitos anos, Muitos anos, mas não tinha ideia de que foram 19 anos. Eu acho, doutor Norberto, que nós temos imagens. Nós temos imagens desse período, um gostinho aqui para a gente relembrar. Vamos ver se Rafael consegue colocar aqui para a gente. Vamos ver. Olha lá. Olha Teu só. novinho, meninozinho, olha lá. Começando mais uma edição do programa Muito Mais Saúde, um programa divulgado pela televisão, pela TV Zoom, um programa com o apoio do DEI e um programa que é voltado para a sua família, ou seja, nós gostamos de levar informação médica de qualidade, dada por profissionais. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso Muito Mais Saúde, falando, como sempre, a respeito de temas da medicina, das nossas vidas, da nossa saúde, enfim, tudo aquilo que a gente pode trazer de informação para a sua família, para você, porque cada pessoa bem informada tem melhores condições de se cuidar, de buscar ajuda médica, buscar ajuda para um parente, para alguém da família, não é? Olha, que máximo, bonito, viu? É bacana. É assim, relembrar o passado é viver, né? É viver. 2 vezes. Agora, olha que interessante, doutor Norberto, a gente assistiu nesse trecho, algumas falas a gente acaba repetindo aqui dentro do programa no sentido de que quando a gente entrevista um profissional de saúde, a gente está levando informação para quem está em casa. Sim, sim. E a gente tem que ter esse compromisso e sabendo que a informação modifica tudo, né? Você falou uma coisa que me fez lembrar um detalhe. Eu, uma vez, fui procurado por uma senhora no consultório que estava levando um bolo, uma broazinha, feita em forno de barro. E eu não a conhecia, né? Mas eles moram num sítiozinho perto. E ela disse que a filha viu um programa, a filha morando na cidade, no qual eu falei alguma coisa, ou levei um colega que falamos sobre próstata. E tudo que nós falamos era o que o marido dessa moça sentia. Olha, os mas sintomas. se revoltava e a médica. Revoltava no sentido assim, diz ela que ele era turrão, era como se fosse uma mula empacada. E ele viu aquilo e perguntou e falou para a esposa, eu não conheço esse doutor, eu nunca falei para ele as coisas que eu estou sentindo, mas ele falou tudo que eu sinto, que eu levanto a noite toda, que eu tenho dificuldade, que eu levo 1 hora para urinar. E aí, preocupado com o que nós falamos, não lembro quem foi o colega que foi o convidado, ele procurou um médico. Olha. E estava com algum problema de próstata que eu não sei o que era, mas ele foi e aí andamento deu lá o seu problema. E ela ficou tão feliz que a filha contou, ela na rocinha dela fez a broa e veio trazer. Ai, que em delícia, agradecimento, em agradecimento, tá vendo? A informação, como você falou. Eles tiveram a informação e a informação é um triunfo para qualquer pessoa, né? O trabalho que você continua fazendo aqui, que eu fiz durante, como você diz aí, 19 anos, quanta gente está sendo ajudada. Verdade, né? verdade. Ninguém falava sobre câncer. As pessoas falavam, aquela doença ruim.
tinham medo até de pronunciar a palavra câncer, porque era ruim, era perigoso. Hoje, a Preta Gil vai na TV e diz, eu amputei o reto, eu estou com câncer. Agora apareceu em 3 ou 4 lugares. Verdade, levando a informação dos sintomas, do que ela está fazendo, do que é possível, né? E que é Porque existe vida pós-câncer, né? Sim, eu me lembro que quando começaram em Friburgo, aquelas senhoras que fundaram a AMA, a Associação da Mulher Mastectomizada, quantas delas foram ao programa, quantas vezes nós falamos da importância da mamografia, do autoexame, e mesmo assim a gente continua perdendo muitas vidas por câncer. Verdade. Câncer de próstata é um dos que mais matam homens, né? Câncer de colo de útero é terrível. As meninas têm vacina e não tomam. Sim, a gente trouxe esse assunto aqui. Importantíssimo para alertar essa mãe que, a princípio, está tomando conta, que é responsável por levar essa menina ao médico. Muitas vezes, Tatiana, a gente fica assim, um pouco desapontado. Lembro que eu não quis polemizar com uma mãe que levou a sua menina de 13 anos para um exame porque ela estava tendo cólicas absurdas, enfim. E no fim fomos ver que não era nada grave, que ela falou, ela deve ter endometriose. Mas nenhum dos exames que eu pedi mostraram isso. E cólica depende muito da pessoa, da sensibilidade. Sim. E eu aí falei os conselhos e tal, e falei, olha, existe aí gratuitamente no posto de saúde ou nas clínicas a vacina do HPV, papiloma vírus humano, que é o grande causador de câncer. De cada 100 cânceres de colo de útero, 99 tem o vírus por trás. Quase todos, né? Nossa. E eu falei, a senhora, quando puder, veja isso, proteja a sua filha. Passou um tempo, essa senhora depois foi consultar comigo, mas não levou a menina. E eu aí lembrei e perguntei, e aí, já pensou na vacina? Não, eu estou com medo de levar ela para vacinar, porque eu acho que aí eu vou estimular ela a ter relações mais cedo. Mais cedo, e não é disse, sobre olha, isso, eu né, acho que a doutor senhora Norberto? está enganada. Quem motiva são os hormônios. Enquanto os hormônios dela estiverem parados, adormecidos, ela vai ver os meninos, mas não vai ver que eles são meninos. Verdade. Como os meninos não reparam que as meninas são meninas. Mas quando os hormônios chegam, aí eles começam a se enxergar. E ela estando protegida, olha que maravilha. Sim, mas eu não sei depois que destino a Deus. Espero que eu tenha convencido. Convencido. Mas é difícil. Mas programa de TV, eu fiquei muito feliz de ter participado esses anos todos. Quando eu falei para minha esposa que vinha aqui, ela ficou tão feliz. Que bom. E quando é que nós podemos assistir? Eu falei, eu vou perguntar o dia que vai passar, porque a minha filha, que está fora do Brasil, pode assistir. Vai assistir. Né? Pela internet, a outra que mora em São Paulo, a Renata, também pode assistir. Né? E aqui em casa eu vou ter o prazer de assistir tomando uma tacinha de vinho, me vendo aí beleza. com você, todo bonitão, todo metido. Mas a TV é linda por isso, é uma coisa de Friburgo, feita por friburguenses. Eu digo assim, nós não devemos nada às emissoras do Rio, a não ser o dinheiro que eles têm muito. Só essa pequena diferença. Só essa pequena diferença, porque nós fazemos coisas lindas. Verdade. Nós fazemos informação. E na cidade a gente tem muito talento, muitos profissionais capacitados. Profissionais capacitadíssimos. Há pouco tempo eu atendi uma pessoa, uma senhora lá no consultório, que me disse, doutor, o senhor me recomendou que procurasse um cirurgião de coluna, porque nos exames o senhor viu que eu tenho um problema que não é para o senhor. Eu disse, não, eu aconselhei, procura um cirurgião, um neurocirurgião, que vai ajudar você. E ela conheceu um colega que foi encaminhado por um outro cirurgião de Friburgo, para esse colega que vem aqui uma vez por semana. Então ele fez um procedimento chamado minimamente invasivo, que hoje se procura tudo que é minimamente invasivo. Você vê, hoje a gente faz a cirurgia por videolaparoscopia, 3 furinhos da grossura de um lápis, 4 furinhos, você tira uma vesícula e a pessoa vai embora no dia seguinte. Você faz uma ligadura de trompas e a pessoa vai embora horas depois, se quiser. Mudou muito, né? Mudou muito. E ela foi tão bem sucedida que foi me dar o retorno, agradecer e me mostrou as costas. Tinha um cortezinho assim de 4 dedinhos, 3. Eu falei, mas ele operou e foi. Ele abriu aqui, foi lá e fez umas coisas. E aquela dor?
Horas depois que eu fiz o procedimento no hospital, a minha filha, que estava me acompanhando, mamãe, será que vai melhorar? Eu já não estou mais com a dor, ela falou para a filha. Horas depois, ou seja, aquilo que estava causando o sofrimento foi resolvido, né? O progresso médico, né? Que maravilha. Mas essas coisas, a informação é que vai fazendo. Vai fazendo a diferença. Hoje eu falo câncer sem medo e você também. Com certeza. Hoje a gente fala em hepatite sem medo, sem vergonha. Verdade. A gente fala em sífilis, a gente fala em HIV. Né? Esses dias uma senhora que admirava e admira muito as músicas do Cazuza. As letras dele, ela falou que ele tem uma música que ele fala que Senhor, perdoe essas pessoas que não sabem, uma coisa assim. Ela disse, doutor, ele era um gênio na poesia. Piedade, né? Isso. Linda a música. A letra, então, muito bonita. E ela disse assim, deixa eu ver como é a questão do tempo. Se ele tivesse contraído AIDS hoje estava aí com a gente. Cantando, escrevendo lindas músicas. Verdade. Essa modernidade vem em todos os setores da medicina. Em tudo. Você hoje cura coisas que você, embora tenham doenças que você não tem ainda recursos, você consegue, no máximo, botar um pé no freio, por exemplo, a doença do Alzheimer, né? Que é o nome do médico que diagnosticou e ficou com esse nome. Tudo hoje é Alzheimer, nem tudo é Alzheimer. Ah, papai está com Alzheimer, titia está com Alzheimer, e aquela vizinha está com... O Alzheimer virou assim uma coisa que todo mundo tem. Não, nem toda demência é Alzheimer. Tem a doença senil, da idade, da velhice, tem a doença de pessoas que abusaram, o diabetes, o indivíduo que bebe o dia inteiro, enfim, tem várias doenças que afetam o cérebro, né? E existe o Alzheimer também, mas divulgamos o Alzheimer, não é vergonha ficar doente. Não é mais vergonha, né? É isso. Eu tenho um conhecido que é pastor, um dia ele me fez uma pergunta curiosa. Quantos partos, cirurgias o senhor já fez? Eu disse, algumas 1000, mas já perdi a conta. Já nasceu alguém doente na sua mão? Eu digo, olha, eu acho que não, que eu visse não. Só se ficou doente depois, pode acontecer, né? Ele disse, pois é, Deus dá a vida, dá a saúde e as pessoas nascem bem. Mas a própria pessoa, com as suas próprias mãos, perde a saúde, que é uma maldade. Você bebe demais, você come o que não pode todo dia, você abusa de tudo. Então, você teve saúde, você, com sua própria mão, vai perdendo a saúde, né? Mas essa pergunta que ele fez, eu fiquei achando interessante. Já nasceu alguém doente? Não, eu acredito que não. A gente sabe que nascem crianças com defeitos, com síndromes, que vão ser diagnosticadas 2, 3 dias depois, e às vezes anos depois, né? Tem doenças comportamentais, como o autismo, por exemplo, que só vão se manifestar, algumas síndromes, quando a criança tem mais idade, que a mãe começa a notar, é diferente isso. Esses dias uma amiga minha, que é profissional liberal, falou, eu descobri que meu filho tem autismo. Eu disse, você como? Você não é da área? Não, é que eu venho observando algumas coisas que ele fala, que ele faz, algumas reações, e procurei me informar. Entrei muitas informações hoje. No celularzinho lá no Google, né? E eu vi que aquilo é sintoma de autismo, embora em forma branda. Aí descobri uma pessoa em Friburgo, eu acho que é uma psicóloga, alguém informou e ela levou, e a moça fez algumas consultas e diagnosticou e disse, está de parabéns, realmente. Tá vendo? É uma forma leve, mas é. E temos que ajudá-lo a sair devagarinho disso. Com a informação ela vai, né? Vai desbravando aí esse caminho. Esse programa que você faz aqui, né? Toda semana, informação é tudo, em todas as áreas. Doutor Norberto, vou chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. O pessoal que está em casa matou a saudade, viu um trechinho do doutor Norberto. A gente mata a saudade também. Poxa, eu também fiquei até
feliz me olhando ali, Olhando, jovem, aí novinho. viu, pegamos 2 momentos, Bons bem lá no momentos, começo. é. E aí muita gente que pegou o bonde andando deve ter falado, Ué, mas gente, voltamos no tempo. Voltamos no tempo. A TV Zoom voltou atrás. essa é a nossa missão por aqui sim, também. também. Resgatar e trazer à tona a memória, Muito, muito o que sempre importante. foi muito importante para quem está em casa. Né? Perfeito. Então vamos para o intervalo rapidinho, tá E bom? voltamos em já a seguida, gente volta. se Deus Só quer quiser. chamar o intervalo? Ah? Pode chamar o intervalo. Estaremos de volta em minutos. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano, sempre à frente, por você e para você. Voltamos do intervalo, viu? Foi rapidinho mesmo. Foi rapidinho, não demorou Falei, nada. vou pedir, o doutor Norberto está aqui, vou pedir para ele chamar o intervalo. Foi bom. Vou abusar. Relembrei os velhos tempos. Não é? Doutor verdade. Norberto, além da TV, quais outros canais de comunicação aí, doutor Norberto, Olha, fez parte e ainda faz parte? Não faz parte. Durante alguns anos, eu me lembro que um dia o saudoso, querido amigo do meu pai, meu amigo Laércio Ventura, que tem um teatro com o nome dele, né? Sim. Um dia ele me ligou e disse, você tem um programa na rádio, você não me deixa transferir para o jornal uma coluna com os assuntos da rádio? Porque estava na TV e na rádio. É. E aí ele queria levar para o Pro jornal impresso. Para a Voz da Serra. Eu disse, poxa, vai ser um prazer, uma alegria. Então, eu escrevia e mandava para lá o programa, que era uma coluna semanal na Voz da Serra. Eu acho que era a saúde da mulher também, não lembro, mas eu acho que era isso. Eu lembro de ter lido. Mas E eu escrevia durante muitos anos, mas, como eu disse a você no início, a gente conversando, eu fui ficando sem tempo, me metendo em tudo que era atividade médica, principalmente. Plantão para o São Lucas, sobreaviso para a Unimed, plantão na maternidade, onde muitos anos eu trabalhei. Enfim, no fim eu já não tinha mais tempo nem para a família quase. Né? Olha, E aí eu fui encerrando aos pouquinhos, me desculpei com eles. Não, você já ajudou muito, e aí encerramos a coluna e eu fiquei com um programa na Rádio Friburgo, no programa do Pedro Osmar, que é muito antigo na rádio, talvez um dos mais antigos, o programa do Pedro, e tem uma audiência assim fenomenal. E foi no programa do Pedro que o Laércio me convidou, que queria uma coluna sobre saúde. Eu falei, será uma honra. Então, o que a gente falava na rádio, botávamos na coluna semanal. Mas quando começou lá na rádio, o senhor ia todo dia lá na rádio? Eu ia na rádio todo dia e gravava lá, sentadinho na sala com o Pedro. E ele dizia, agora vamos ouvir o doutor Norberto Rocha, Saúde da Mulher. Depois virou a Saúde da Família, porque ele achou que a gente podia ampliar o assunto e falar para a família toda. Mas depois que começamos a usar o celular, eu falei, Pedro, eu podia gravar isso e mandar para você. Melhor ainda. Modernidade, né? Modernidade. Vamos usar a nosso favor. Isso, porque muitas vezes eu estava em outro compromisso, tinha que largar, falar. Algumas vezes fizemos até pelo telefone. Olha. Ele botava lá Muito e moderno. o Rogerinho lá fazia o jeito dele. E até hoje eu tenho esse 4 ou 5 minutinhos de segunda a sexta na Rádio Friburgo, que agora é FM, então ela não tem um podemos alcance, esquecer, né, gigantesco. E
E até hoje falo para o Pedro toda semana sobre assuntos diversos, né? E o pessoal gosta, e ele sempre diz assim, olha, as perguntas que a gente faz para está gostando do programa? E aquela palavra do doutor é bom, a gente aprende, orienta. E as próprias pessoas me conhecem pela voz. É engraçado. Um dia desses eu fui abastecer num posto de gasolina e perguntei ao rapaz alguma coisa, não sei de que era, não lembro agora. Eu perguntei assim, aqui você já tem aquele passa fácil, que quando você tem aquele selinho que você passa na estrada, ele falou, não, ainda não temos, mas tem um posto ou dois que eu acho que já tem. Você para de frente da câmera para ele ver a sua placa, você enche o tanque e eles mandam a conta depois, né? Junto com a conta do passa fácil, né? Aí ele falou, o senhor não é o que tem um programa com o Pedro Osmar? Eu falei, eu sou sim, porque você me conhece. Não, o senhor falando é que eu ouço o programa todo dia de manhã para saber da cidade, né? Aí a gente vai ficando assim contente, porque está divulgando, espalhando informação. Agora, doutor Norberto, qual assim, é a principal missão, né, quando a gente fala de saúde? O que a gente precisa entregar para quem está lá do outro lado? Porque eu, como jornalista, um desafio muito grande, Sim, né? Assumiu muito mais saúde, né? Depois de tanto tempo, só apresentando, e essa troca de médico para médico é diferente. Então eu tive que me colocar no lugar de quem está no sofá e sentar aqui para fazer as perguntas. Então, qual é a maior missão aqui quando a gente fala de saúde? Olha, eu acho que isso que você faz e que eu fiz muitos anos já é uma missão. É informar, quebrar tabus, tirar medos. Hoje ninguém tem medo de falar câncer, como nós falamos no bloco anterior, mas houve uma época que ninguém falava, né? Falar sexo, todo mundo evitava falar, né? Verdade. Falar a palavra pênis, ninguém falava. Hoje todo mundo fala, o jornal publica, né? Falar o termo vagina, ninguém falava. Tivemos aqui uma aula da aplicação do DIU, gravada aqui nesse programa. Eu falo, que maravilha! O DIU é um aparelhinho mínimo que você insere no útero, normalmente não precisa de anestesia, é um método anticoncepcional excelente, e hoje você, além do DIU comum de cobre, tem o DIU de cobre e prata, e você tem o DIU medicado, o DIU hormonal. É uma bênção para as mulheres que têm endometriose, é uma bênção para as mulheres que menstruam demais, né? Mas você falar essas coisas... É a nossa missão aqui, levar essa informação, né? Já ajuda muito você trazer aqui a mulher que tem câncer de mama, que teve, que operou, que ela pode dar um testemunho. Olha, eu tive, eu operei e estou curada. Tem 6, 8, 10 anos que ele não voltou. Olha, a medicina dá prazo para tudo, né? Verdade, verdade. Mas hoje a divulgação, eu acho maravilhoso essa filha do Gilberto Gil, com toda sinceridade, e a gente observa o sofrimento, eu imagino como médico, que ela deve estar passando, a conversa que os colegas que a operaram, que a oncologista ou o oncologista, a franqueza que ele tem que ter com ela. Verdade. E a sinceridade dela chegar a dizer, olha, eu operei, mas a doença voltou. Permita Deus que ela cure, né? Não é impossível curar. Mas eu acho que quem fala de saúde, quem divulga a informação... Fala de prevenção, né, de prevenção é fundamental. O que é mais simples? Fazer um exame de Papa Nicolau, que é o preventivo do câncer, ou tratar um câncer depois que apareceu. Eu me lembro de uma senhora que tinha um salão de cabeleireiro em Friburgo e ela era muito querida. Aos sábados aquilo ficava lotado de noivas, porque o casamento, então elas iam lá para... Todo mundo fica linda, maravilhosa. Todo mundo linda, maravilhosa. Quando surgiu a mamografia em Friburgo, que foi o colega Fernando Palma que trouxe a primeira, o aparelhinho de ultrassom. Eu me lembro que eu era muito amigo do Fernando, nossos filhos cresceram juntos, e o Fernando um dia me contou que estava preocupado, que tinha assumido um compromisso grande, tinha comprado um aparelho de ultrassom, se eu já tinha visto. Não, eu não vi, mas eu peço às vezes os exames, que quem faz no Rio é o Dr. Baião,
lá no fim, no início da rua São Clemente. Ele falou, todo mundo mandava para lá. Agora vai ter aqui, não, olha que agora maravilha. vai ter, mas ele estava preocupado com a despesa, que é o aparelho caríssimo, você vê, mas ele foi um herói, assumiu o risco, né? Mas eu acho isso de divulgar, e essa senhora que eu estava contando, foi graças à mamografia que foi feita aqui, que o colega disse, olha, tem uma coisinha estranha aí, enfim, eu não sei se quem dava o laudo vinha de fora, eu não lembro, que foi há muitos anos, mas tem uma lesãozinha suspeita. E aí nós conseguimos, com ajuda, enfim, conseguimos tirar a tal lesão. Até hoje eu me lembro muito bem de um detalhe, que a própria paciente voltou com o laudo e disse, doutor, eu quase morri do coração. Eu disse, por quê? Porque eu fui no laboratório e a moça que me atendeu disse, a senhora que é a fulana, o doutor quer entregar pessoalmente o exame. Nossa, ela disse, meu já Deus, já estou morta, se o doutor é que quer entregar. Entendi. Aí veio o doutor, que continua aqui em Friburgo trabalhando, até ele agora diminuiu um pouco, e disse, olha, eu tenho 2 notícias para lhe dar. Uma um pouco ruim, mas a outra maravilhosa. Sente aqui, ela já tremendo. Olha, a ruim eu vou dizer logo, a senhora tinha um câncer nessa mama. Olha. Mas agora eu vou dizer a boa, não tem mais. Por que eu sei que não tem mais? Porque o doutor que fez a cirurgia, preocupado com o que era, ele teve o bom senso de tirar não só o carocinho, mas tirou um pouco mais em volta. A margem da segurança. A tal margem. E a margem da senhora tem bordas livres de doença. A doença saiu toda. Pode surgir um outro, mas desse a senhora escapou. Até hoje ela me procura e lembra, ela já está com quase 70 anos ou por aí, e diz que bênção isso, né, na vida. Eu falei, que bênção. Mas não se falava câncer, falava aquela doença. Aquela doença. Terrível então, isso, hoje né? a gente consegue ter esse espaço, a gente tem que sempre fortificar isso, né? Porque saúde, ela tem vários assim, conceitos. Não é só você dizer, a minha pressão é 12/8, eu durmo 8 horas por noite, eu não fico gripado. Isso só não quer dizer saúde. Saúde é um conceito mais amplo, né? Muitas vezes, você pode perder a saúde por morar mal. Você veja o desenvolvimento de uma criança que mora num lugar onde existem brigas, tiroteios, como no Rio a gente vê que as televisões mostram, né? Que saúde tem aquela família? Verdade. Aí a gente está falando da parte emocional. Sim. Que a gente tem que olhar para tudo, né? Sim, tudo. Tem o emocional, tem o físico. Sim. Por exemplo, de repente você vai a um colega que é psiquiatra, ele vai dizer, olha, a sua saúde mental está ruim, mas eu não tenho como ajudar muito, porque o ambiente onde a senhora trabalha, o meio, sabe, familiar da senhora, a senhora me contou que o seu pai bebe muito, que chega em casa, agride verbalmente ou fisicamente a sua mãe, os filhos. Não adianta medicar nesse sentido, Não adianta né? medicar, não adianta a senhora se alimentar bem, ter uma pressão boa, porque o ambiente não ajuda, né? Entendi. Então, o conceito de saúde ele é muito amplo. Muito amplo. A saúde emocional, a saúde espiritual. Né? Esse conjunto, né? Esse conjunto. Esse olhar, Esse né? olhar. Porque as pessoas... Eu me lembro de uma senhora que ela não se casou, não teve filho, sempre morou com a mãe e com o pai. Eles moravam aqui no centro. Ela até hoje me procura e já é bem idosa. Então, morreu primeiro o pai, não sei de quê. Ela ficou com a mãe, iam sempre juntas à missa, aos domingos, aos sábados. Depois a mãe faleceu. E ela passou a me dizer o seguinte, doutor, eu vou à missa todo dia. Eu digo, todo dia? Porque é a maneira que eu tenho de não me sentir tão sozinha, porque enquanto eu estou ali, está cheio de gente, o padre faz a missa, fala que a mãe dela era muito católica, né? E então ela vai sempre aqui na matriz, no centro, que é a igreja que a mãe ia, ela acompanhava a mãe. Então você vê hoje, você a qualquer denominação religiosa que você vá, você está recebendo ali palavras de amor, palavras de respeito, né? Palavras de afeto, isso estuda a saúde, não é só a pressão. Eu como um leão, não é bom, como é viva, como se diz,
Coma para viver, não viva para comer, né? Entendi. E há coisas interessantes na saúde, nem muito ao mar, nem muito à terra. Eu lembro de uma citação que eu acho que era dos budistas, que diziam que o melhor caminho é o do meio, Exatamente. que no meio está a verdade. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Pode não estar a verdade verdadeira, que muitas vezes no meio a gente está errando, mas o equilíbrio é menos radical. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Né? Isso vem do tempo dos reis, né? Quem era mais amigo do rei sentava à direita, dos monarcas lá, dos reis, né? Na Europa. E quem não era tão amigo e tão prestigiado, você fica aqui à esquerda. Aqui à direita ficam os amigos que almoçam, jantam comigo, que entram no quarto meu com a rainha. Então ficou essa questão de direita e esquerda. Mas a saúde é um conceito amplo, mas divulgar como o nosso programa, nosso que eu digo assim, que já foi um pouquinho meu. Com certeza, divulgar muito. é a melhor coisa. Você ajuda as pessoas. Quanta gente que vai ouvir você falar, e um psicólogo vir aqui, um psiquiatra vir aqui, né? É super importante um urologista vir e falar, um médico, um colega nosso da ginecologia falar dos riscos que faz não fazer preventivo. Tenho vergonha. Vergonha de quê? De se cuidar? Se cuidar não pode. Vergonha de roubar, de xingar, de maltratar o próximo, não é? De receber o seu paciente bem. Mas tudo muda. A medicina de hoje mudou muito. A medicina mais antiga, você era treinado pelos professores a botar a mão no paciente, para sentir, né? Você via a temperatura, via a pressão, palpava. Hoje, muitos médicos foram treinados até para pedir o exame. Claro, o exame é maravilhoso, a mamografia salva vidas e vidas todo dia. Com certeza. A ultrassom do abdômen, da pelve, do útero, salva vidas, né? E, então, hoje eles são treinados para isso e, felizmente, tem essa aparelhagem. Tem esse recurso. Tudo, né? esse recurso, né? Muito bem. Então, eu acho maravilhoso que exista isso e que você divulgue, que traga aqui um colega que faz uma ressonância magnética. Para explicar para a gente. Explicar, né? mostrar imagens. Isso é bom. Essa aí foi uma pauta que a gente tem que anotar. Traz um colega que faz ultrassonografia e que tem aparelhos pequenininhos que pode trazer na mão. Para mostrar aqui para a gente. Isso aqui é um aparelho de ultrassom. Muito bem. E mostrar como por que o raio-x é importante. Enfim, há muitas coisas que você pode trazer para que a pessoa veja. Por exemplo, ir dentro de um laboratório e perguntar como é que você faz o exame de sangue aqui. Sim. Por que mudou tanto? Antigamente, eram muitos funcionários num laboratório para fazer exames e hoje um aparelho faz o serviço de 20 pessoas. Nossa. Foi bom por um lado, por outro desempregou muita gente, né? Mas a vida é cheia. É a conta dessa modernidade, né? Que chega. Eu lembro, meu pai foi bancário a vida toda, até o dia que o banco deu para ele a responsabilidade de chefiar 22 agências. Nossa. E ele começou varrendo um banco. E foi crescendo, depois ele cansou, se aposentou. Papai dizia, o banco, na época que ele era bancário, tinha 1,5 milhão de bancários no Brasil. Nossa. Hoje, um bancário, uma amiga minha do Banco do Brasil, disse que tem menos de 300 mil. Olha quantos perderam o emprego pela máquina. Verdade. Pela você vai no modernidade, caixa eletrônico, você faz um Pix, você faz tudo. Faz tudo pela internet, paga conta. Exatamente. Hoje você tem a telemedicina. Sim. Eu tenho um primo que é médico no Rio, ele tem um consultório na Barra, e ele faz um tipo de medicina, que é a medicina da dermatologia, que com as imagens ele diz o que você tem. Quando ele tem preocupação, ele já tem uma pessoa que faz as biópsias, um colega que faz cirurgia plástica, procura o fulano, eu já mandei via internet o que ele deve fazer. Aí tudo rapidinho. Tem o resultado, olha doutor, ele fez a biópsia daquele lugar que o senhor ordenou e me deu aqui o laudo, e o laudo o senhor já recebeu, mandaram para mim pela internet o que você tem, não é um câncer de pele maligno. Maligno no sentido assim, é um câncer de pele, mas não é o melanoma que vai matar, provavelmente, porque é o único câncer de pele que mata. Ele dá metástase, né? Mas você tem um vaso celular
que é um câncer simples, com uma pequena cirurgia tira, cauteriza. Então, hoje, pela internet, você faz Consegue. psicologia. Verdade. Né? Eu tenho um amigo que é psicanalista no Rio e ele construiu uma bela casa aqui em Friburgo, porque ele é daqui, nasceu aqui. O sonho dele é voltar. Então, ele, 2 dias da semana, ele faz de casa as consultas. Fica aqui. Mas ele ainda tem um resíduozinho de pessoas que só querem a consulta presencial, que estão com ele há 10 anos e não querem. Ele, em consideração, vai ao Rio e faz. Mas tudo foi mudando muito para o bem, né? Para o bem. Para o E bem. a gente aproveita essa modernidade, a gente aproveita poder falar sobre determinados assuntos para levar informação. Nosso tempo está acabando, que uma pena, dá vontade de ficar aqui conversando, né? Mas, doutor Norberto, para quem está assistindo a gente, o senhor tem alguma dica preciosa para que a pessoa tenha muito mais saúde? Olha, muito mais saúde é aquilo que nós falamos, né? Alimentar-se corretamente, procurar fugir do estresse, que eu acho dificílimo. O estresse está em cada minuto da vida, né? A competição, as coisas, mas é procurar se preservar e, principalmente, estar bem com a sua família, né? Tem até uma novela na Globo, acho, dizendo que família é tudo, né? Ah, é um título, né? É o título de uma novela, que esses dias eu vi, achei engraçado, é uma novela. Mas cuide da sua saúde física, mental, frequente bons ambientes, procure músicas boas que tragam bem-estar, comidas leves, procure dormir da melhor maneira possível e fuja do estresse de tudo que é mal, porque a palavra ruim que sai da boca de alguém te atinge, assim como uma bala que sai de uma arma. Depois que sai, meu amigo, não tem como voltar atrás. Procure falar coisas boas e ouvir coisas boas. Muito bem. E aí a gente fala de muito mais saúde. Vamos encerrando aqui o nosso programa. Quero deixar aqui, né, o meu agradecimento, que bom. porque é nosso programa mesmo. Ele está em boas mãos. Muito obrigada. E assim, a gente tem que deixar o agradecimento, porque imagina, durante 19 anos, o senhor tirava ali, na verdade acrescentava, né, na sua agenda esse encontro com profissionais. E era 1 hora o programa. E era ao vivo? Ao vivo. E era ao vivo, olha, que desafiador. Porque aí se o profissional não pode vir, a gente Já enfrenta isso aqui teve também, né? lembra, algumas vezes que eu fiz, tem 1 ou 2 vezes eu fiz o programa todo sozinho. Sozinho. Porque houve problemas com o convidado, né? Aqui a gente teve também algumas... sempre tem. Tá em cirurgia, atrasou. Não, em tudo na vida é assim. E aí a gente teve, só que aí aqui eu não pude fazer sozinha. A vida é feita de imprevistos, de desafios. Mas eu acho que se você conseguir passar para as famílias, para as pessoas, a informação já é uma grande coisa. Porque se você falar para 10 pessoas e uma guardar a informação, já é uma vitória. Maravilha, Né? tá entregue. Agradeço muito o convite seu, porque você me ligou, me convidou e eu não podia deixar de vir. E desejo a todos que ouviram e que vão ouvir o nosso programa que busquem sempre o bem. E a família é o melhor bem que nós temos. Muito bem. Doutor Norberto, quem quiser encontrar com o doutor Norberto, como faz? O senhor está atendendo, está no consultório? Olha, eu tenho o meu consultório há muitos anos ali na clínica Mater Dei, no centro. Pertinho, Ali fácil de achar, né? E fora da clínica, eu fico todos os dias de manhã numa casa geriátrica que eu tenho, que eu não chamo de clínica. É uma casa. É uma pousada. Uma pousada, né? Pousada outono. O outono é o outono da vida do idoso. As folhas caem, ficam os galhos secos, e lá a gente procura dar ao idoso o melhor que ele possa ter. E o outono é o nome da clínica de idosos, da casa de repouso mais antiga, talvez, do mundo. Ela fica em Londres. Quando eu conheci, já tinha 300 anos de existência. Nossa! De início começou como uma instituição de religiosos que cuidavam, passou depois para a mão de alguém e agora deve estar na 10ª geração, se ainda existir, eu não sei. Ok. Né? E aí virou essa ocupação minha. Okay. Todo dia o senhor passa por lá? Todo dia eu passo de manhã para ver como vão as coisas. Minha esposa, a Inês, é psicóloga. Todo dia ela passa o resto do dia lá procurando dar uma alegria, dar um conforto, né? Porque a idade, o peso da idade é terrível. As pessoas que estão já muito idosas, estão assistindo o programa, sabem como é difícil, e as famílias também.
como é difícil cuidar de um idoso, né? Mas, de qualquer maneira, eu dou a você os parabéns, desejo muito sucesso a vocês aqui, ao Roosevelt, que preside a instituição, que é uma pessoa do bem, que vocês consigam levar por muitos e muitos e muitos anos esse programa que ajuda tanta gente. Verdade, verdade. Doutor Norberto, muito obrigada por ter colocado aí na agenda essa visita aqui e dividir com a gente essa alegria. Estamos comemorando 1 ano da nova versão. A gente juntando com os 19 anos com o doutor Norberto... São 20. Já são 20. Como diz um ditado chinês, a caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Verdade. E obrigada por ter dado esse primeiro passo. Eu agradeço a vocês e um abraço carinhoso para todos que vão assistir o programa. Muito obrigada. Boa noite. Gente, que honra. Eu estou aqui emocionada de fazer essa entrevista. Afinal de contas, quando eu recebi o convite para apresentar esse programa, eu falei, peraí, gente, é muita responsabilidade. O doutor Norberto, durante 19 anos, apresentou como que eu vou fazer isso. Mas aí, aceitei o convite, aceitei o desafio, estou aqui sempre disposta a receber profissionais, levar informação com responsabilidade para vocês. Então, o nosso programa de aniversário fica por aqui. Semana que vem tem mais, tá? Tchau, tchau. Até o próximo Muito Mais Saúde. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.